Suma Teológica de São Tomás de Aquino. A primeira parte. Pergunta 2. Sobre Deus, se existe um Deus. Dividido em 3 artigos. Porque, portanto, a intenção principal desta sagrada doutrina é transmitir o conhecimento de Deus, e não apenas de acordo com o que é em si, mas também de acordo com o que é o começo das coisas e o seu fim, e especialmente das criaturas racionais, como fica claro pelo que foi dito. Visando a exposição desta doutrina, trataremos primeiro de Deus, segundo, do movimento da criatura racional em direção a Deus, em terceiro lugar, sobre Cristo, que, segundo seu ser homem, é o caminho para chegarmos a Deus. A consideração de Deus será tripla. Pois primeiro consideraremos aquelas coisas que pertencem à essência divina, em segundo lugar, aquelas que dizem respeito à distinção de pessoas, em terceiro lugar, aquelas coisas que pertencem ao processo de criação dele. Quanto à essência divina, devemos primeiro considerar se Deus existe, em segundo lugar, como é, ou melhor, como não é, em terceiro lugar, devemos considerar aquelas coisas que pertencem à sua operação, a saber, conhecimento, vontade e poder. Existem 3 perguntas sobre a primeira. Primeiro, se a existência de Deus é conhecida por si mesma. Em segundo lugar, se é demonstrável. Terceiro, se existe um Deus. Artigo 1º. Se a existência de Deus é conhecida por si mesma. O primeiro passo é o seguinte. Parece que a existência de Deus é conhecida por si mesma. Pois dizem-nos que eles são conhecidos em si mesmos, cujo conhecimento está naturalmente em nós, como fica claro pelos primeiros princípios. Mas, como diz Damasceno no início do seu livro, o conhecimento da existência de Deus está naturalmente implantado em todos. Portanto, a existência de Deus é conhecida por si mesma. 2. Além disso, disse que são conhecidas em si mesmas aquelas coisas que são conhecidas imediatamente, quando os termos são conhecidos, o que o filósofo atribui aos primeiros princípios da demonstração, em um cartaz. Mas tendo compreendido o que significa o nome Deus, compreende-se imediatamente que ele é Deus. Pois o que é significado por este nome é aquilo pelo qual nada maior pode ser significado, e o que é maior é aquilo que está na matéria e no entendimento, do que aquilo que está apenas no entendimento, de onde, quando Deus é entendido por este nome, ele é imediatamente no entendimento, segue-se também que ele está na matéria. Portanto, a existência de Deus é conhecida por si mesma. 3. Além disso, a existência da verdade é conhecida por si mesma, porque quem nega que existe verdade, admite que existe verdade, pois se não existe verdade, é verdade que não existe verdade. Mas se algo é verdade, deve ser a verdade. Mas Deus é a própria verdade, e ó. 14,6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a existência de Deus é conhecida por si mesma. Mas, por outro lado, ninguém pode pensar o contrário daquilo que é conhecido por si mesmo, como fica claro no filósofo, na 4 Metáfis. E um pôster, referente aos primeiros princípios da demonstração. Mas pode-se pensar que o oposto disso é Deus, conforme Salmos 52, 1, o tolo disse em seu coração, Deus não existe. Portanto, a existência de Deus não é conhecida por si só. Eu respondo que algo é conhecido por si mesmo de 2 maneiras, de uma maneira, de acordo com si mesmo e não em relação a nós, de outra forma, segundo ele quanto a nós. Pois a partir disso se conhece uma certa proposição em si mesma, de que o predicado está incluído na natureza do sujeito, como o homem a um animal, pois um animal é da natureza do homem. Portanto, se o que é conhecido sobre o predicado e o sujeito é conhecido por todos, essa proposição será conhecida por todos, como fica claro nos primeiros princípios das demonstrações, cujos limites são certas coisas comuns que ninguém ignora. De como ser e não ser, todo e parte, e assim por diante. Mas se para alguns não se sabe o que são o predicado e o sujeito, a proposição, na medida em que é em si, será conhecida por si mesma, porém, não para aqueles que não conhecem o predicado e o sujeito da proposição. E portanto acontece, como diz Boécio no livro de Hebdomiabus, que existem certas concepções comuns da mente conhecidas por si mesmas, apenas entre os sábios, de modo que não são incorpóreas no lugar. Digo, portanto, que esta proposição, Deus é, na medida em que é em si mesmo, é conhecida por si mesma,
porque o predicado é o mesmo que o sujeito, pois Deus é o seu ser, como se verá a seguir. Mas como não sabemos o que é Deus, ele não é conhecido por nós em si, mas precisa ser demonstrado por aquelas coisas que são mais conhecidas por nós e menos conhecidas por natureza, isto é, pelos efeitos. A primeira resposta, portanto, de que saber que Deus está em algo comum, sob uma certa confusão, está naturalmente implantado em nós, na medida em que Deus é a felicidade do homem, pois o homem deseja naturalmente a felicidade, e o que é naturalmente desejado pelo homem é naturalmente conhecido por ele. Mas isto não é simplesmente saber que Deus existe, assim como conhecer quem vem, não é conhecer Pedro, embora seja Pedro quem vem, pois muitos consideram o bem perfeito do homem, que é a felicidade, como riqueza mais alguns prazeres, mais alguma outra coisa. A segunda resposta, talvez quem ouve este nome Deus não entenda que é significado algo maior do que o que não pode ser pensado, pois alguns acreditaram que Deus é um corpo. É dado também que todos compreendem que por este nome Deus é significado aquilo que é dito, isto é, aquilo sobre o qual nada maior pode ser pensado, não se segue, porém, por isso que ele entenda que aquilo que é significado pelo nome esteja na natureza das coisas, mas apenas na apreensão do intelecto. Nem se pode argumentar que está na matéria, a menos que se admita que há na matéria algo maior do que o qual não pode ser pensado, o que não é dado por aqueles que postulam que Deus não existe. Resposta à terceira objeção, que existe uma verdade em geral é conhecido por si mesmo, mas que existe uma verdade primeira não é conhecido por si mesmo, no que nos diz respeito. Artigo 3º. Se a doutrina sagrada é uma ciência. O terceiro ponto é o seguinte. Parece que a doutrina sagrada não é uma ciência única. Porque de acordo com o filósofo em um cartaz, existe uma ciência que trata de um tipo de assunto. Mas o Criador e a criatura, que são discutidos na doutrina sagrada, não estão contidos num único tipo de assunto. Portanto, a doutrina sagrada não é uma ciência única. Além disso, a sagrada doutrina trata dos anjos, das criaturas corpóreas e dos costumes dos homens. Deste tipo, porém, pertencem a ciências filosóficas diferentes. Portanto, a doutrina sagrada não é uma ciência única. Mas, pelo contrário, a Sagrada Escritura fala dele como de um conhecimento, pois é chamado de sabedoria. 10:10, ele lhe deu o conhecimento dos santos. Eu respondo que a doutrina sagrada é uma ciência. Pois a unidade de poder e hábito deve ser considerada de acordo com o objeto, não de fato materialmente, mas de acordo com o aspecto formal do objeto. Por exemplo, um homem, um burro e uma pedra encontram-se num aspecto formal de cor, que é o objeto da visão. Portanto, visto que as Sagradas Escrituras consideram certas coisas segundo o fato de serem divinamente reveladas, conforme o que foi dito, todas as coisas que podem ser divinamente reveladas compartilham em um aspecto formal o objeto desta ciência. E, portanto, eles estão incluídos na doutrina sagrada como em uma ciência. A primeira resposta, então, que a doutrina sagrada não determina igualmente sobre Deus e sobre as criaturas, mas principalmente sobre Deus, e sobre as criaturas de acordo com sua relação com Deus, como no início ou no fim. Portanto, a unidade do conhecimento não é prejudicada. Para a segunda resposta, nada impede que os poderes ou hábitos inferiores sejam diversificados no que diz respeito às questões que comumente se enquadram num poder ou hábito superior, porque o poder ou hábito superior considera o objeto sob um aspecto formal mais universal. Como o objeto do senso comum é o sensível, aquilo que compreende sob ele o visível e o audível, daí o senso comum, por ser um poder, se estende a todos os objetos dos 5 sentidos. E da mesma maneira aquelas coisas que são tratadas nas diferentes ciências filosóficas, a doutrina sagrada, existindo como uma só, pode considerar sob uma única razão, a saber, na medida em que são divinamente reveladoras. De modo que a doutrina sagrada é como uma espécie de impressão de a ciência divina, que é a única e simples de todas. Artigo 4º. Se a doutrina sagrada é ciência prática. Para o quarto procedemos da seguinte forma. Parece que a doutrina sagrada é ciência prática. Pois o fim da prática é a operação, segundo o filósofo em 2 metáfis. Mas a doutrina sagrada é dirigida à ação, segundo TG, 1h22, sejam cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Portanto, a doutrina sagrada é ciência prática.
2. Além disso, a doutrina sagrada é dividida pela antiga e pela nova lei. Ora, a lei pertence à ciência moral, que é a ciência prática. Portanto, a doutrina sagrada é ciência prática. Por outro lado, todo conhecimento prático diz respeito a coisas que podem ser trabalhadas pelo homem, como moral sobre os atos dos homens e construtivo sobre os edifícios. Mas a doutrina sagrada é principalmente sobre Deus, cujas obras são mais humanas. Portanto, não é uma ciência prática, mas sim especulativa. Eu respondo que essa doutrina sagrada, como foi dito que existe, se estende àquelas coisas que pertencem a diferentes ciências filosóficas, por causa da razão formal a que atende nas diferentes, a saber, como são cognoscíveis pela luz divina. Consequentemente, embora nas ciências filosóficas uma seja especulativa e a outra prática, a doutrina sagrada compreende ambas em si, assim como Deus se conhece pelo mesmo conhecimento e pelo que faz. É, porém, mais especulativo do que prático, porque trata mais principalmente de coisas divinas do que de atos humanos, a respeito dos quais ele trata de acordo com o fato de que por eles o homem é ordenado ao conhecimento perfeito de Deus, no qual consiste a felicidade eterna. E com isso a resposta aos objetos é clara. Artigo 5º. Se a doutrina sagrada é mais digna do que outras ciências. Para o quinto procedemos da seguinte forma. Parece que a doutrina sagrada não é mais digna do que outras ciências. 1. Pois a certeza pertence à dignidade do conhecimento. Mas outras ciências, cujos princípios não podem ser duvidados, parecem ser mais certas do que a doutrina sagrada, cujos princípios, nomeadamente os artigos de fé, admitem dúvida. Outras ciências, então, parecem mais dignas disso. 2. Além disso, cabe a uma ciência inferior receber de uma superior, como um músico recebe de um aritmético. Mas a doutrina sagrada recebe algo das disciplinas filosóficas, pois Jerônimo diz em sua carta ao grande orador da cidade de Roma, que os antigos mestres espalhavam em seus livros as doutrinas e opiniões dos filósofos, para que você não soubesse o que fazer. Admire neles primeiro o aprendizado do mundo ou o conhecimento das Escrituras. Portanto, a doutrina sagrada é inferior às outras ciências. Mas, pelo contrário, disse que outras ciências são servas desta. Prov. 9h03. Ele enviou suas servas para chamá-lo ao castelo. Respondo que, sendo esta ciência ao mesmo tempo especulativa e prática, ela transcende todas as outras, tanto especulativas como práticas. Das ciências especulativas, disse que uma é mais digna que a outra, tanto pela certeza como pela dignidade da matéria. E quanto a ambas, esta ciência supera outras ciências especulativas. De acordo com a certeza, na verdade, porque outras ciências têm certeza a partir da luz natural da razão humana, que pode errar, mas esta tem certeza a partir da luz do conhecimento divino, que não pode ser enganado. Mas de acordo com a dignidade da matéria, porque esta ciência trata principalmente daquelas coisas que em sua profundidade transcendem a razão, outras ciências, porém, consideram apenas aquelas coisas que estão sujeitas à razão. Mas é mais digna das ciências práticas, que se dirige para um fim ulterior, como a ciência civil-militar, pois o bem do exército se dirige ao bem do Estado. Mas o fim desta doutrina, na medida em que é prática, é a felicidade eterna, para a qual se dirigem todos os outros fins das ciências práticas, assim como para o fim último. Daí fica claro que, em todos os sentidos, ela é mais digna que as outras. A primeira resposta, então, que nada impede que aquilo que é mais certo segundo a natureza, seja menos certo em relação a nós, por causa da fraqueza do nosso entendimento, que está relacionado com as coisas mais manifestas da natureza, como o olho de um rouxinol está para a luz do sol, como é dito em 2 Metáfis. Consequentemente, a dúvida que ocorre em alguns a respeito dos artigos de fé não se deve à incerteza do assunto, mas à fraqueza do entendimento humano. E, no entanto, o mínimo que se pode obter do conhecimento das coisas mais profundas é mais desejável do que o conhecimento mais certo que se pode obter das coisas mais pequenas, como se dizem de Animals. Resposta à objeção 2. Esta ciência pode receber algo das disciplinas filosóficas, não porque necessariamente precise delas, mas para maior manifestação do que é ensinado nesta ciência. Pois não recebe os seus princípios de outras ciências, mas diretamente de Deus através da revelação. E, portanto, ele não recebe das outras ciências como se fossem superiores,
mas as utiliza como se fossem inferiores e subsidiárias, assim como os arquitetos usam suprimentos, tanto civis quanto militares. E o fato de ele usá-los dessa maneira não se deve ao seu fracasso ou insuficiência, mas ao fracasso do nosso entendimento. Aqueles que são conhecidos pela razão natural, da qual procedem outras ciências, são mais facilmente guiados para as coisas que estão acima da razão, que são ensinadas nesta ciência. Artigo 6º. Se este ensinamento é sabedoria. Para o 6º procedemos da seguinte forma. Parece que esta doutrina não é sabedoria. 1. Pois nenhuma doutrina que supõe seus princípios de outro lugar é digna do nome de sabedoria, pois é sábio ordenar e não ser ordenado, 1 Metáfis. Mas esta doutrina pressupõe os seus princípios de outra fonte, como fica claro pelo que foi dito. Portanto, esta doutrina não é sabedoria. 2. Além disso, pertence à sabedoria provar os princípios de outras ciências, por isso é chamado o chefe das ciências, como a ética. 6. Está claro, mas este ensinamento não prova os princípios de outras ciências. Portanto, não há sabedoria. 3. Além disso, esta doutrina é adquirida pelo estudo. Mas a sabedoria é obtida por infusão, por isso é contada entre os 7 dons do Espírito Santo, como fica claro em Isaías 11:2. Portanto, esta doutrina não é sabedoria. Mas, pelo contrário, o que é dito em Deut. 4:6, no princípio da lei, está a nossa sabedoria e entendimento diante do povo. Eu respondo que esta doutrina é a maior sabedoria entre todas as sabedorias humanas, não apenas de certa forma, mas simplesmente. Pois quando é sábio ordenar e julgar, o julgamento deve ser realizado por uma causa superior em relação às inferiores. Disse que ele é sábio em cada espécie, aquele que considera a causa mais profunda dessa espécie. Como numa espécie de edifício, o artesão que arruma a forma da casa é chamado de sábio e arquiteto, com respeito aos artesãos inferiores que moldam a madeira ou preparam as pedras, de onde se diz, 1 Cor 3:10, como um arquiteto sábio, lancei os alicerces. E ainda, no sentido geral de toda a vida humana, o homem sábio é chamado de sábio, na medida em que ordena as ações humanas para o seu devido fim. Daí se diz Prov. 10:23, a sabedoria é a prudência do homem. Aquele, portanto, que considera simplesmente a causa mais profunda de todo o universo, que é Deus, é considerado o mais sábio, de onde também se diz que a sabedoria é o conhecimento do divino, como fica claro em Agostinho, 12 sobre a Trindade. Mas a doutrina sagrada determina mais apropriadamente sobre Deus de acordo com qual é a causa mais profunda, porque não apenas no que diz respeito ao que é cognoscível através das criaturas, que os filósofos conheceram, como é dito Romanos 1:19. O que é conhecido de Deus lhes é manifesto, mas também em relação ao que só ele conhece sobre si mesmo e é comunicado a outros por revelação. Daí a doutrina sagrada ser especialmente chamada de sabedoria. A primeira resposta, portanto, que a doutrina sagrada não assume seus princípios de nenhum conhecimento humano, mas do conhecimento divino, do qual, como da sabedoria suprema, todo o nosso conhecimento é ordenado. A segunda resposta, os princípios de outras ciências ou são conhecidos em si mesmos e não podem ser provados, ou são provados por alguma razão natural em alguma outra ciência. Ora, este conhecimento é próprio daquilo que é por revelação, mas não daquele que é por razão natural. E, portanto, não lhe cabe provar os princípios de outras ciências, mas apenas julgá-los, pois tudo que é encontrado em outras ciências que é inconsistente com a verdade desta ciência, o todo é condenado como falso. Daí disse, 2 Cor 10,4 que, destruindo conselhos e exaltando-se a todas as alturas contra o conhecimento de Deus. Resposta à terceira objeção. Visto que o julgamento pertence aos sábios, segundo a dupla forma de julgar, a sabedoria é recebida de duas maneiras. Pois acontece que alguém julga, de certa forma, por inclinação, assim como quem tem a atitude de virtude, julga corretamente as coisas que devem ser feitas de acordo com a virtude, na medida em que está inclinado a elas. Daí também em Ética 10. Disse que o virtuoso é a medida e a regra das ações humanas. De outra forma, por meio do conhecimento, assim como alguém instruído no conhecimento moral seria capaz de julgar atos de virtude, mesmo que não tivesse virtude. Portanto, o primeiro método de julgar as coisas divinas pertence à sabedoria, que é considerada um dom do Espírito Santo, conforme 1 Cor 2:15.
O homem espiritual julga todas as coisas, etc. E Dionísio diz, 2 Capitão sobre os nomes divinos. Hieroteus foi apreendido não apenas como um aprendiz, mas também como um sofredor do divino. Ora, a segunda forma de julgar pertence a esta doutrina, segundo o que se obtém pelo estudo, embora seus princípios sejam derivados da revelação. Artigo 7º. Se Deus é o tema desta ciência. Procedemos da seguinte forma até o 7º. Parece que Deus não é o sujeito desta ciência. 1. Pois em toda ciência é necessário supor qual é o assunto, segundo o filósofo no primeiro cartaz. Mas este conhecimento não pressupõe o que Deus é, pois Damasceno diz, é impossível dizer o que é Deus. Portanto, Deus não é o sujeito desta ciência. 2. Além disso, tudo que é determinado em qualquer ciência está incluído no tema dessa ciência. Mas nas Sagradas Escrituras é determinado sobre muitas outras coisas além de Deus, por exemplo, sobre as criaturas e o comportamento dos homens. Portanto, Deus não é o sujeito desta ciência. Mas, pelo contrário, esse é o tema da ciência, sobre o qual se fala na ciência. Mas nesta ciência há um discurso sobre Deus, pois a teologia é chamada, por assim dizer, de um discurso sobre Deus. Portanto, Deus é o sujeito desta ciência. Eu respondo que Deus é o sujeito desta ciência. Pois desta forma o sujeito está relacionado ao conhecimento, assim como o objeto está relacionado ao poder ou à atitude. Mas é apropriadamente atribuído ao objeto de algum poder ou hábito, sob o qual todas as coisas são referidas ao poder ou hábito, assim como um homem e uma pedra estão relacionados com a visão na medida em que são coloridos, daí o próprio objeto da visão ser colorido. Ora, todas as coisas são tratadas na doutrina sagrada sob o raciocínio de Deus, ou porque são o próprio Deus, ou porque eles têm uma ordem para Deus, quanto ao começo e ao fim. Daí resulta que Deus é realmente o sujeito desta ciência. Isto também se torna evidente a partir dos princípios desta ciência, que são os artigos de fé, que trata de Deus, e o assunto dos princípios e de todo conhecimento é o mesmo, pois todo conhecimento está contido pela virtude em princípios. Alguns, porém, prestando atenção às coisas de que se trata naquela ciência, e não à razão pela qual são consideradas, atribuíram o tema desta ciência de forma diferente, ou coisas e signos, ou trabalhos de reparação, ou a totalidade de Cristo, isto é, a cabeça e os membros. Pois todas estas coisas são tratadas com esse conhecimento, mas de acordo com a ordem de Deus. A primeira resposta, portanto, que embora não possamos saber o que é Deus, nesta doutrina usamos seu efeito, ou natureza ou graça, em vez de uma definição, para aquelas coisas que são consideradas de Deus nesta doutrina. Assim como em alguns nas ciências filosóficas algo se mostra da causa pelo efeito, tomando o efeito em vez da definição da causa. A segunda resposta, todas as outras coisas determinadas na doutrina sagrada estão incluídas em Deus, não como partes, espécies ou acidentes, mas como sendo ordenadas de alguma forma a Ele. Artigo 8º. Se este ensino é argumentativo, prossiga para o 8º da seguinte maneira. Parece que este ensinamento não é argumentativo. 1. Pois Ambrósio diz no livro 1 sobre a fé católica, tira os argumentos onde se busca a fé. Mas a fé é buscada principalmente nesta doutrina, de onde se diz, Jó 20,31, estas coisas foram escritas para que vocês acreditem. Portanto, a doutrina sagrada não é argumentativa. 2. Além disso, se for argumentativo, será argumentado a partir da autoridade ou da razão. Se for da autoridade, isso não parece estar de acordo com a sua dignidade, pois, segundo Boécio, o lugar da autoridade é o mais fraco. Se até pela razão, isso não corresponde ao seu fim, porque segundo Gregório na sua homilia, a fé não tem mérito onde a razão humana fornece a prova. Portanto, a doutrina sagrada não é argumentativa. Mas o oposto é o que é dito em Tito 1:9, sobre um bispo, abraçar aquele que é segundo a doutrina, a palavra fiel, tão poderoso se for exortado na sã doutrina, e reprovar aqueles que contradizem. Eu respondo que, assim como outras ciências não são argumentadas para provar os seus princípios, mas são argumentadas a partir de princípios para mostrar outras coisas nas próprias ciências, assim, esta doutrina não é argumentada para provar os seus princípios, que são artigos de fé, mas procede deles para mostrar outra coisa,
como o apóstolo, 1 Cor 15,12 que, da ressurreição de Cristo é argumentado para provar a ressurreição comum. Mas ainda assim deve ser considerado nas ciências filosóficas que as ciências inferiores não provam os seus princípios, nem argumentam contra aqueles que negam os seus princípios, mas deixam isso para as ciências superiores. Contas. Daí a Sagrada Escritura, por não ter superior, argumenta com aqueles que negam os seus próprios princípios, argumentando de fato, se o adversário concede algo do que é sustentado pela revelação divina, como argumentamos contra os hereges pelas autoridades da doutrina sagrada, e por um artigo contra aqueles que negam outro. Mas se o adversário não acredita em nada do que é divinamente revelado, não há mais como provar os artigos da fé por razões, mas resolver as razões, se houver, que ele apresenta, contra a fé. Pois como a fé se baseia na verdade infalível e é impossível demonstrar o contrário da verdade, é claro que as provas apresentadas contra a fé não são demonstrações, mas argumentos solúveis. A primeira resposta, portanto, que embora os argumentos da razão humana não tenham lugar para provar as coisas da fé, ainda assim, a partir dos artigos de fé, esta doutrina é argumentada para outras coisas, como foi dito. A segunda resposta, que é mais característico desta doutrina argumentar a partir da autoridade, na medida em que os princípios desta doutrina são sustentados por revelação, e por isso é necessário que se acredite na autoridade daqueles a quem a revelação foi feita. Isto também não derroga a dignidade desta doutrina, pois embora a passagem da autoridade que se baseia na razão humana possa ser a mais fraca, entretanto, a passagem da autoridade que se baseia na revelação divina é a mais eficaz. Contudo, a doutrina sagrada também se utiliza da razão humana, não de facto para provar a fé, porque assim lhe seria retirado o mérito da fé, mas para esclarecer algumas outras coisas que são transmitidas nesta doutrina. Pois como a graça não tira a natureza, mas a aperfeiçoa, é necessário que a razão natural seja subserviente à fé, assim como a inclinação natural da vontade obedece à caridade. Daí também o apóstolo diz, 2 Cor 10.5, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. E é por isso que a doutrina sagrada também recorre às autoridades dos filósofos, onde estes puderam conhecer a verdade natural pela razão, como Paulo, em Atos 17h28, cita as palavras de Arati, dizendo, como também disseram alguns de seus poetas, somos a raça de Deus. Mas ainda assim a doutrina sagrada usa tais autoridades como argumentos estranhos e prováveis. Mas ele usa as autoridades das escrituras canônicas de maneira adequada, argumentando com base na necessidade. Mas pelas autoridades de outros professores da Igreja, como se raciocinassem por conta própria, mas provavelmente. Pois a nossa fé repousa na revelação feita aos apóstolos e profetas, que escreveram os livros canônicos, mas não na revelação, se houver, feita a outros professores. Por isso Agostinho diz, em sua carta a Jerônimo, aprendi a dar esta honra aos livros das Escrituras que são chamados canônicos, de modo que acredito firmemente que nenhum de seus autores cometeu qualquer erro ao escrevê-los. Mas leio outros de tal maneira que, qualquer que seja a santidade e a doutrina que predominem, não creio que seja verdade que eles próprios sentissem ou escrevessem dessa maneira. Artigo 10º. Se a Sagrada Escritura sob uma letra tem vários significados. Procedemos da seguinte forma até o 10º. Parece que a Sagrada Escritura sob uma letra não tem vários sentidos, que sejam históricos ou literais, alegóricos, tropológicos ou morais e anagógicos. Pois a multiplicidade de sentidos em uma escritura dá origem à confusão e ao engano, e tira a firmeza da argumentação, portanto, a argumentação não procede de múltiplas proposições, mas de acordo com isso algumas falácias são atribuídas. Mas a Sagrada Escritura deve ser eficaz em mostrar a verdade sem qualquer engano. Portanto, vários significados não devem ser dados sob uma letra. 2. Além disso, Agostinho diz em seu livro sobre a utilidade de crer que a escritura chamada Antigo Testamento é transmitida 4 vezes, a saber, de acordo com a história, de acordo com a etiologia, de acordo com a analogia, de acordo com a alegoria. Estes 4 parecem ser completamente diferentes dos 4 acima mencionados. Portanto, não parece apropriado que a mesma letra das Sagradas Escrituras seja explicada de acordo com os 4 sentidos mencionados acima. 3. Além disso, além dos sentidos acima mencionados, encontra-se um sentido parabólico, que não está incluído entre esses 4 sentidos. Pelo contrário, o que diz Gregório na Moral 20,
a Sagrada Escritura transcende todo o conhecimento pela própria maneira da sua expressão, porque numa mesma língua, ao narrar o feito, trai o mistério. Eu respondo que Deus é o autor das Sagradas Escrituras, e está em seu poder ajustar não apenas as palavras para significar o que até o homem pode fazer, mas também as próprias coisas. E, portanto, como em todas as ciências as palavras significam, esta ciência tem esta peculiaridade, que as próprias coisas significadas pelas palavras também significam alguma coisa. Esse primeiro significado, pelo qual as palavras significam as coisas, pertence ao primeiro sentido, que é o sentido histórico ou literal. Mas aquela significação pela qual as coisas significadas pelas palavras novamente significam outras coisas é chamada de sentido espiritual, que se baseia no literal e o suplanta. Aqui, porém, o sentido espiritual é dividido em três partes. Pois, como diz o apóstolo, em Heb. 7:19, a lei antiga é a imagem da nova lei, e a própria lei nova, como diz Dionísio na hierarquia eclesiástica, é a imagem da glória futura. Também na nova lei, as coisas que foram feitas em a cabeça são os sinais do que devemos fazer. De acordo, portanto, com o fato de que as coisas da lei antiga significam as da nova lei, está o sentido alegórico, de acordo com a verdade, que as coisas que foram feitas em Cristo, ou naquelas que significam Cristo, são sinais de o que devemos fazer é o sentido moral. Como apenas significam aquelas coisas que estão na glória eterna, é um sentido anagógico. Porque é o sentido literal que o autor pretende, e o autor da Sagrada Escritura é Deus, que compreende tudo junto com o seu entendimento. Não é inconveniente, como diz Agostinho nas Confissões 12, se mesmo segundo o sentido literal há vários sentidos em uma carta das Escrituras. A primeira resposta, então, que a multiplicidade destes sentidos não cria equívocos, ou qualquer outro tipo de multiplicidade, porque, como já foi dito, estes sentidos não se multiplicam porque uma palavra significa muitas coisas, mas porque as próprias coisas significadas pelas palavras podem ser sinais de outras coisas. E assim também não há confusão nas Sagradas Escrituras, quando todos os sentidos estão fundados em um, isto é, o literal. Somente daí o argumento pode ser extraído, mas não daquelas coisas que são ditas de acordo com a alegoria, como diz Agostinho em sua epístola contra Vicente, o donatista. No entanto, nada das Sagradas Escrituras se perde com isso, porque nada está contido no sentido espiritual necessário à fé, que a Escritura não transmita manifestamente em algum lugar através do sentido literal. A segunda resposta, esses três, história, etiologia, analogia, pertencem a um sentido literal. Pois a história é, como explica o próprio Agostinho, quando algo é simplesmente proposto, mas a etiologia é atribuída quando a causa do que é dito é atribuída, como quando o Senhor atribuiu a razão pela qual Moisés permitiu a permissão para se divorciar de suas esposas, nomeadamente por causa da dureza de seus corações, MT 19:08, há de fato uma analogia, quando se mostra que a verdade de uma escritura não contradiz a verdade de outra. Mas a única alegoria, entre essas quatro, é usada para os três sentidos espirituais. Assim como o Rio de Sancto Vitor também incluiu o sentido anagógico no sentido alegórico, colocando no terceiro de sua sententia apenas três sentidos, a saber, o histórico, o alegórico e o tropológico. Resposta à terceira objeção: o sentido parabólico está contido no literal, pois pelas palavras algo é significado propriamente, e algo figurativamente, e o sentido literal não é a figura em si, mas aquilo que é figurado. Pois quando a Escritura menciona o braço de Deus, não é no sentido literal que existe um membro corporal deste tipo em Deus, mas o que é significado por este membro, a saber, poder operativo. No qual fica claro que o sentido literal das Sagradas Escrituras nunca pode estar sujeito à falsidade.